E aí, pessoal, beleza? Ó, oi! E aí, olha só, hoje vamos falar sobre rede de computadores. É importante dizer e deixar claro para vocês a importância das redes de computadores nesse momento do qual nós vivemos, da revolução digital. Como já dito em sala de aula algumas vezes, no passado nós estudamos aí a Revolução Francesa, estudamos aí a Revolução Industrial, mas isso nas aulas de História do colégio. E hoje nós estamos vivendo aí esse momento que é a nossa revolução digital. E as redes de computadores têm um papel importante nisso daí. Eu posso dizer para vocês que é impossível a gente conceber a sociedade como ela está hoje sem pensar em rede de computadores. Todo lugar que nós estamos presentes, não importa que seja um banco, nós estamos conectados com uma rede de computadores. Não importa que seja um banco da rede 24 horas, um banco das grandes redes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos eles já estão conectados à rede e sabemos nós que isso não é uma coisa dos últimos anos. Isso já vem aí desde a década de 90, desde a década de 80, que nós temos essa facilidade dos caixas eletrônicos. E se pensando também em supermercados, você já teve ideia, já parou para pensar como um supermercado hoje depende de rede de computadores? Imagine você fazendo uma compra no supermercado, você está lá com o seu produto no caixa, a menina está passando ali os produtos no caixa e de repente ele está somando o valor daquele produto, ele está subtraindo a quantidade daquele produto da base de dados daquele supermercado. E na hora do pagamento? Você vai pagar como? Com cartão de débito, com cartão de crédito, e você passa seu cartãozinho, mas você não tem noção da quantidade de comunicações que acontece naquele momento através da rede de comunicação. Só para você ter uma ideia, na hora que você vai pagar com cartão de crédito, aquelas informações estão trafegando na rede do supermercado, na rede do sistema bancário, até chegar à rede da sua operadora de cartão de crédito. E o mais importante, tudo isso em tempo real, para que você tenha facilidades e também o supermercado ou as empresas conectadas a esse ramo de atividade tenham um ganho logístico de maneira exponencial. E quando surgiram essas redes? As redes elas surgiram a partir do momento que, lá na década de 60, houve a necessidade de troca de dados, de informações de maneira física. Eu tinha um computador em um ponto, outro computador em outro local, e eu precisava fazer a troca de informações entre um e outro. Só que isso, lá na década de 60, custava muito caro. O custo de implementação de uma rede de computador, naquela época, era caríssimo. Mas, com o passar do tempo, esses custos foram caindo e foi crescendo a quantidade de facilidades que nós precisávamos da rede. Hoje nós precisamos de rede para fazer o compartilhamento de informações, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de periféricos, compartilhamento de informações entre computadores. E aí vou passar para vocês rapidinho uma evolução histórica de mais ou menos como isso aconteceu. A gente vai lá na década de 60, né, onde tivemos as primeiras redes de computadores, onde são traçadas as primeiras ideias de uma rede mundial de computadores. Nesse momento, o tráfego dentro dessas redes, primeiras redes, eles eram intermitentes. Quer dizer que, ora, eles funcionavam, ora não era uma comunicação estável. Eu sei que o seu speed, às vezes, ele está instável, mas antes era muito mais estável ainda. E os comandos eram de forma remota. Eu dava um comando aqui no meu computador, que é interligado à rede, esse comando ele seria executado horas depois. E eu precisava ficar esperando horas e horas por uma resposta. E aí, mais ou menos na década de 70, teve aí a ARPANET, uma agência ligada ao exército americano. Essa agência ela teve como finalidade trocar informações entre os exércitos em um período de guerra. E nesse momento que surgiu a ARPANET, foi feito o primeiro plano geral da primeira rede mundial de computadores, onde as informações eram trocadas através de pacotes. E em 1972, a ARPANET já tinha aproximadamente 15 nós, 15 computadores conectados nas principais universidades americanas.
neste momento, mais ou menos 1975, quase chegando na década de 80, nós tivemos aí os primeiros 3 protocolos que nós utilizamos até hoje. O TCP, que serve para comunicação, para sua conexão, o UDP para transmissão de informações, e o IP, que identifica a sua máquina, o seu celular, o seu notebook, dentro de uma rede de computadores. Isso já no final da década de 70. E a partir daí, pessoal, início da década de 80, as redes começaram a se multiplicar. E cada rede local, naquele momento, elas eram isoladas. Em cada ponta tinha uma rede isolada e elas eram fechadas. E à medida que o número de redes aumentava, a necessidade de interconectar essas redes se tornou bastante importante. Na década de 80, esse crescimento chegou a 100 mil equipamentos conectados na nossa primeira internet, a primeira rede de computadores de grande porte que interligava as universidades de todo o planeta. Em 1986, nós tivemos aí o Centro de Supercomputação e foi criado os backbones. A ideia dos backbones é uma espinha dorsal da internet. A internet, oficialmente, ela funciona através de dezenas ou centenas de backbones espalhados por todo o planeta. Cada país que está conectado à internet precisa ter o seu backbone, que é através desse backbone a população daquele país tem acesso à internet. No Brasil nós temos aí alguns backboners espalhados por algumas cidades do nosso país. Opa, aí a gente já chega na década de 90, olha só, década de 90, nós estamos falando de 30 anos atrás, como a internet ela começou a ser comercial, mais precisamente em meados de 94 e 95, a internet ela surgiu como nós conhecemos ela hoje. E a nossa rede de computadores, que nós concebemos hoje, começou esse movimento de negócios na década de 90. E lá, há 30 anos atrás, ela já movimentava coisa de $1 bilhão por ano e gerava cerca de 10 mil empregos. Após os anos 90, nós tivemos uma revolução na maneira de se comunicar devido à chegada dessa internet aí de maneira comercial. E é eminente que nesse momento a ARPANET ela deixou de existir, muito provavelmente os exércitos, os governos que comandam esses exércitos mundiais têm uma rede fechada para eles, né? E a internet ficou liberada para nós com o surgimento de novos negócios. E esses negócios começaram a surgir. Ainda na década de 90 nós tivemos aí o famoso WWW, World Wide Web, que significa teia de alcance mundial. A internet começa a chegar aos lares e às empresas. Centenas de novas aplicações surgem na década de 90. Temos início aí os serviços bancários, tivemos início aí os serviços de multimídia em tempo real, tivemos aí acesso a serviços de recuperação de informação, como nós conhecemos aí hoje o Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre outros. E é lógico, pessoal, surgiram os primeiros grandes sucessos da internet. O e-mail, o e-commerce, o ICQ, o bisavô do Messenger, o bisavô do WhatsApp. Você usa o WhatsApp? Na década de 90 tinha o ICQ. Então o ICQ era o bisavô. Outra febre nesse ponto aí foi o compartilhamento de músicas em MP3. Foi um sucesso, houve aí esponderoso e aí surgiu aí um dos grandes serviços de compartilhamento na nossa rede mundial de computadores. E com isso, adivinha, houve a necessidade de tratarmos a segurança de uma maneira diferenciada. Nesse meio aí entre 95 e 2000, foi feita uma reformulação estrutural da internet visando ter uma maior segurança nas transações de informação, de dados e de identificação das pessoas que estavam trafegando por ali. E aí no finalzinho da década de 90, a rede mundial de computadores passa a ser um novo centro de telecomunicações. Isso, pessoal, foi um pouquinho do panorama para você entender como que a internet surgiu, como que a rede de computadores surgiu e como ela veio evoluindo ao longo das últimas décadas. Neste momento agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes.
Quais são os componentes necessários para que a nossa rede de computadores funcione. O importante dizer, pessoal, que uma rede básica ela é conectada por apenas 2 computadores. Se eu tiver 2 computadores conectados entre eles através de um cabo crossover, eu já tenho uma rede de computadores. Se eu tiver 2 equipamentos conectados através de uma rede Bluetooth, 2 celulares, você e seu amigo, naquele momento, vocês 2 estão formando uma pequena rede de computadores. E quando esses computadores começaram a se conectar, vieram a necessidade de servir informações desses computadores. Daí eu tenho os servidores. E os servidores, eles têm aí várias tarefas. Entre eles, as mais importantes é oferecer recursos para os equipamentos que estão conectados a ele na rede. Esses compartilhamentos pode ser impressora, pode ser arquivos, pode ser informações, base de dados, aplicativo, uma série de situações. Então, servidores é um computador de grande porte que serve diversos recursos ao pessoal que está, aos outros equipamentos que estão conectados a ele naquela rede. Sendo também que cada computador conectado a esse servidor passa a ser um cliente. Cada computador conectado ao servidor, seja ele para buscar informações, seja ele para utilizar um aplicativo, seja ele para fazer uma impressão, ele é um cliente daquele servidor. Essa conexão hoje ela pode ser via cabo ou também através de wireless. Lembrando que o servidor oferece recursos aos clientes de uma rede, impressora, arquivos, unidade de disco, armazenamentos. Importante dizer, pessoal, que conforme essa revolução digital ela tem chegado até nós, esse número de clientes, o número de equipamentos que se tornam clientes dos servidores, eles aumentam. Hoje, a um servidor eu tenho conectado computadores, notebooks, câmeras digitais, smartphones, tablets, câmeras de segurança, portões, portarias, veículos, tudo isso são clientes conectados a um único servidor. E como que é feita essa conexão entre os clientes e o seu servidor? Existem 2 tipos de comunicação básica, 2 tipos de conexão básica. A primeira feita por cabos. Hoje os cabos mais padrão é o RJ45 de par trançado, e também temos as comunicações via rádio. Via rádio, isso mesmo. Se você estiver conectado através de uma rede Wi-Fi neste momento, a sua conexão ela é via rádio. E isso possibilita facilidade de conexão tanto do seu equipamento para com o servidor, como também de equipamentos de diferentes categorias. Quando a gente fala de wireless, de novo repetindo, estamos falando de smartphone, de TVs, home theater, notebooks, tablet, entre muitos outros. Posso te dizer, brevemente, talvez até a geladeira da sua casa vai estar conectada via Wi-Fi com algum tipo de servidor. E essa conexão, pessoal, ela é estabelecida através de alguns equipamentos. Equipamentos estes, pessoal, que, dependendo do tipo de rede, ela é importante ou ele pode ser descartado. Um dos primeiros equipamentos é o modem. Esse equipamento modem é aquele equipamento que talvez você tenha na sua casa, onde o fiozinho do telefone entra nele. E é através dele que você tem a sua conexão. Aí nós temos aí hubs e switches. Esses hubs e switches, eles pegam essa internet que está chegando através do modem e distribuem entre os seus computadores, entre os seus clientes dentro da sua casa. É importante dizer, pessoal, que tanto o hub quanto o switch, ele depende exclusivamente também de um roteador. Os roteadores, eles pegam essa conexão de internet e faz com que essa internet ela chegue de maneira igual a todos os seus usuários. Além desse, pessoal, um outro equipamento importante dentro de uma rede de computadores é o firewall. Esse é um equipamento muito importante dentro de organizações, dentro de empresas, porque esse firewall ele forma uma barreira de comunicação, ou seja, ele é como se fosse dentro de um banco. Você já foi em um banco? Com certeza, né? Portinha giratória, se houver algum perigo, a porta giratória ela trava.
E o firewall, ele faz isso. Ele controla dentro de uma empresa todas as informações que estão entrando, todas as informações que estão saindo. E em qualquer situação de perigo, o firewall, ele barra a entrada da informação ou ele bloqueia a saída daquela informação. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido esclarecedor essa nossa pequena aula sobre rede de computadores. Uma coisa importante, qualquer dúvida, vocês sabem, basta você fazer o comentário que nós estaremos entrando aí em contato e respondendo as suas dúvidas a qualquer momento. Ó, em breve tem mais. Até mais, pessoal.